Ah, é simplesmente fascinante olhar para cima e notar como o céu nunca, mas nunca mesmo, é exatamente igual, não é? De um azul super vibrante lá pelo meio-dia, passando por aqueles tons ricos de laranja e vermelho no entardecer, até chegar na escuridão total da noite. Mas o que será que opera nos bastidores desse verdadeiro espetáculo diário do ponto de vista estritamente físico? Bom, sejam bem-vindos a mais uma exploração. É hora da gente entender a fundo a ciência invisível por trás dessa imensa e constante paleta de cores atmosférica. Bom, vamos mergulhar nisso. A pergunta central para essa nossa investigação é, na verdade, surpreendentemente simples. Por que, afinal, o céu muda de cor de uma forma tão marcante ao longo das horas? Como é que a paisagem simplesmente abandona aquele azul cristalino para assumir tons tão dramáticos e, no fim das contas, mergulhar na ausência total de cor? A resposta envolve uma física incrível e uma verdadeira dança de partículas e luz que opera sem parar a centenas de quilômetros de altitude. Parte 1. A verdadeira luz solar, o segredo da luz branca. Para começar, a gente precisa apresentar o grande herói dessa história, a própria luz do Sol. A resposta para todas essas mudanças maravilhosas está na relação íntima entre a luz solar e a nossa atmosfera. Agora, o que é realmente interessante aqui é que a nossa percepção comum, aquela coisa mais intuitiva do dia-a-dia, é bastante clara. A luz solar que chega no solo parece ser uma luz branca, sólida e super pura. Mas a realidade científica por trás disso é infinitamente mais fascinante. Essa aparente luz branca não é uma cor única, de jeito nenhum. Na verdade, ela é a combinação exata de absolutamente todas as cores do arco-íris. Elas viajam juntinhas, perfeitamente agrupadas, pela imensidão do espaço até chegarem aqui na Terra. E o grande segredo, o verdadeiro mecanismo físico por trás de toda essa mágica é que cada cor oculta nessa luz solar possui um comprimento de onda estruturalmente diferente. É como se elas tivessem personalidades distintas, sabe? Algumas cores viajam de forma bem espaçada, em ondas longas e um pouco mais preguiçosas, enquanto outras se movem de uma maneira frenética, formando ondas extremamente curtas e ágeis. E é exatamente essa variação enorme no formato da onda que vai ditar o primeiro grande desafio para a nossa luz heroína assim que ela chega ao planeta. Parte 2. O céu diurno. Por que o azul vence? Vamos ver então o que acontece quando a luz finalmente encontra o primeiro grande obstáculo do dia. Vamos em frente e ver como isso se constrói passo a passo. Quando a luz viaja por todo aquele vácuo do espaço e finalmente entra na atmosfera terrestre, ela sofre um impacto violento. Ela bate de frente com uma quantidade incalculável de partículas minúsculas e invisíveis de ar e gases. Lembram das ondas mais ágeis? Pois é. Por terem ondas muito curtas, as cores na faixa do azul colidem com essas partículas e acabam se espalhando de um jeito muito agressivo para todas as direções possíveis. Enquanto outras cores conseguem passar com mais facilidade, é justamente esse espalhamento caótico da luz azul que acaba pintando todo o nosso firmamento de ponta a ponta. Literalmente, o azul ganha a batalha matinal. Parte 3. O espetáculo do pôr do sol, uma jornada mais longa. Mas aí a tarde vai caindo e as regras do jogo e da jornada da nossa luz estão prestes a mudar completamente. Lá pelo meio-dia, o sol estava bem a pino. A luz percorria uma distância relativamente curta e bem direta rasgando a atmosfera. Mas, no fim do dia, o cenário vira de cabeça para baixo. O sol chega numa posição angular extremamente baixa, quase colado na linha do horizonte. E esse reposicionamento obriga a luz a traçar uma rota transversal. Ela precisa fazer uma viagem absurdamente mais longa, atravessando uma camada imensamente mais espessa e densa de obstáculo. E por causa dessa jornada, que ficou muito, mas muito mais longa, algo incrível acontece. Toda aquela intensa luz azul, que adora se espalhar logo no primeiro impacto, simplesmente perde a força e se dissipa por completo muito antes de conseguir chegar aos nossos olhos. As únicas cores que conseguem sobreviver a essa verdadeira maratona cósmica são aquelas com as ondas mais longas. Sem interferência do azul no caminho, tons como o vermelho vibrante, o laranja intenso e o amarelo brilhante cruzam a atmosfera quase intactos, assumindo totalmente o domínio visual do entardecer. Parte 4. A tela atmosférica, modificando as cores. Agora a gente entra naquelas variáveis ambientais que criam os efeitos mais dramáticos de todos. E isso ilustra brilhantemente o fato de que a atmosfera do nosso planeta não é feita só de gases puros e invisíveis, certo? Ela é uma tela de pintura viva, cheia de texturas. O ar carrega poeira, fumaça, nuvens de tudo quanto é tipo e, claro, poluição. Qualquer partícula extra suspensa no ar age na mesma hora como um novo obstáculo.
Ironicamente, até mesmo a poluição pesada das grandes cidades acaba ajudando a interceptar e a dobrar ainda mais a trajetória das poucas ondas de luz avermelhadas que sobraram, criando um visual de cair o queixo. Então, dependendo da mistura exata de todos esses elementos suspensos no ar num determinado dia, o céu pode simplesmente explodir em tons de rosa neon, vermelhos super profundos ou até uns roxos misteriosos. Essa complexa química atmosférica brincando de refletir e refratar a luz sobrevivente que garante que cada pôr do sol seja um evento único e irrepetível. É uma combinação perfeitinha daquele instante que jamais vai acontecer exatamente igual de novo. Parte 5. Quando a noite chega, a ausência de luz. Para fechar esse nosso ciclo diário, a narrativa nos leva finalmente para o anoitecer. O fim repentino desse show majestoso de luzes e cores se resume a uma mecânica super simples. O próprio movimento constante do globo terrestre. A Terra gira sem parar, o que causa uma quebra na nossa linha de visão, fazendo com que o Sol, fisicamente, saia daquela porção visível do céu. A fonte de toda a luz basicamente sai de fininho e abandona o palco. E isso ajuda a redefinir totalmente a ideia do que é a noite. O céu noturno não é um cobertor preto gigante cobrindo o céu diurno. A noite é, de forma puramente técnica, apenas um estado de carência luminosa. Sem fótons suficientes do Sol batendo contra a mistura de gases da nossa atmosfera, acabou o espalhamento de cores. Aquela escuridão imponente não é um objeto físico, não é uma cor sombria, é literalmente a absoluta ausência do processo que a gente acabou de explorar. Parte 6. O espetáculo diário, entendendo o invisível. E isso nos traz à grande lição de toda essa dinâmica fascinante. Então, o ponto crucial é perceber o quão fácil é simplesmente ignorar essas maravilhas da natureza que acabam virando rotina. O que parece ser só mais uma transição super normal de fim de tarde é, na verdade, uma colisão invisível gigantesca de energia e partículas. É uma coreografia perfeita de física e geometria rolando lá no alto, quilômetros acima da gente, em absoluto silêncio, enquanto passa muitas vezes batida por quem só está vivenciando seus belos efeitos. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.